Agora é hora de chamar a Débora Gares, direto do Maracanã, já trazendo a expectativa do Flamengo e Cruzeiro de hoje. Jogo que vai fazer a gente entender como é que fica essa briga, né? São 2 dos 3 postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Débora, bom dia. Tudo bom, Barreto? Bom dia para você, Coutinho, Éboli, todo mundo ligadinho com a gente. São 4 pontos separando os dois times na tabela nesse momento, né? Ainda que o Flamengo tenha menos jogos que o Cruzeiro. É o líder da competição. O Cruzeiro está em terceiro lugar agora porque o Palmeiras, com a vitória de ontem, assumiu a vice-liderança. Mas é um jogo importantíssimo, né? Nessa briga pelo topo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo querendo se afastar, querendo ter distância para esses concorrentes. E é um jogo com tanta expectativa que os ingressos já estão esgotados, viu? Barreto e amigos, expectativa de 70 mil torcedores logo mais para empurrar o time, para continuar nessa liderança, para ganhar essa gordura. E expectativa também de que o rubro-negro possa utilizar força máxima nesse jogo. O Ayrton Lucas volta de cumprir suspensão. O Léo Pereira e o Vinha, que precisaram ser substituídos no intervalo do último jogo, não preocupam. Então o técnico Felipe Luiz tem aí à disposição praticamente todas as peças para poder montar um time bem ofensivo, enfim, um time que consiga essa vitória logo mais. Lógico que o Pulgar é o único que ainda está fora, está ainda fazendo transição por conta daquela lesão no pé direito, mas no mais, todos à disposição. A gente, inclusive, imagina um Flamengo da seguinte forma, ó, com Rossi no gol, Varela na lateral direita, dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, mas como eu disse, Ayrton Lucas está à disposição. Meio campo, Jorginho, Saul e o Arrascaeta. Arrascaeta que, inclusive, trava um duelo particular com o Caio Jorge, pela artilharia desse Campeonato Brasileiro, né? O Arrascaeta está com 14 gols, Caio Jorge tem 15. Lá na frente, Plata ou Carrascal, que inclusive foi muito bem na partida contra o Cruzeiro, na vitória de virada por 2-1. Foi ele que deu assistência para esses 2 gols. O pessoal começou a falar na dupla Carrasca, né? Carrascal com Arrascaeta, é a dupla Carrasca do Mengão. Talvez tenha essa chance de ser titular mais uma vez. Samuel Lino lá na frente e Pedro provavelmente montando esse time para enfrentar o Cruzeiro. A outra curiosidade, logicamente, é ver o Gabigol em ação pelo Cruzeiro aqui no Maracanã, né? Como eu disse, Maracanã que vai estar cheio. Gabigol, que foi um ídolo da torcida do Flamengo, deixou este Maracanã num jogo lotado também, na sua despedida. Já enfrentou o Flamengo, inclusive, no primeiro turno, fez o gol da vitória do Cruzeiro de pênalti, mas agora vai enfrentar aqui o ex-clube dentro do Maracanã com toda essa pressão da torcida. Vamos ver como vai ser isso logo mais. Como eu disse, ingressos esgotados, bola rolando 8h30 da noite, transmissão no Sport TV e no Premier, e toda essa expectativa para um grande jogo. Vamos ver como é que fica a tabela, como é que se ajusta tudo depois dessa competição, desse jogo, Barreto. Obrigado, Débora. Estamos mostrando aí que o aquecimento... Estamos mostrando o horário da partida, né? Tem transmissão do Sport TV às 8h30, mas é bom reforçar que o nosso aquecimento começa às 7h30. Na escalação do Flamengo ali tinha uma dúvida que é por questão física, né? Léo Pereira ou Danilo. Sim. Carrascal, né? Quase que eu falo Carrasca, já formando a dupla. Carrascaeta. Carrascaeta. Carrascal e Plata virou uma dúvida técnica pelo bom desempenho que o Plata teve jogando pelo lado direito? Eu acho que, além de técnica, tática também. Eu acho que é mais tática. Entregam coisas diferentes, né? Sim. Um Plata você tem mais agressividade, Mais profundidade. né? E recomposição rápida, né? Um jogador que defensivamente ajuda mais do que o Carrascal. Com o Carrascal você tem um segundo meia. Você tem um jogador que é tão criativo, não quanto o Arrascaeta, mas ele tem ali muita criatividade, muita capacidade técnica. Tem ficado claro isso nos últimos jogos do Flamengo e no jogo contra o Corinthians mais ainda, né? E você pega o lance do gol da virada do Flamengo em detalhes, assim, o gesto técnico dele, todo mundo acha que ele vai dar o passe pro Arrascaeta, ele vira o pé no último momento pro Luiz Araújo, Luiz Araújo vem, bate de chapa e vira o jogo pro Flamengo. Eu tô muito curioso para esse jogo, tô muito ansioso para esse jogo já há alguns dias, porque o Cruzeiro tem muitas possibilidades também de vir ao Maracanã e incomodar o Flamengo pelo jeito que joga. Acho que o confronto entre as equipes do primeiro turno é um bom exemplo disso, né? Foi uma das poucas equipes do campeonato que durante um bom período do jogo deixou o Flamengo em dificuldade.
Acho eu que o Cruzeiro não vai ter uma postura tão agressiva hoje, vai esperar mais o Flamengo e faz isso muito bem. Todas as vezes que fez isso muito bem. Nem sempre marcando tão atrás, marcando mais ali no bloco médio, né? Começando a combater perto da linha de meio campo. E quando rouba a bola, sai com muita velocidade com o Caio Jorge, com os jogadores de lado de campo. E até o Matheus Pereira, que conseguiu se encaixar bem nesse estilo de jogo. Eu também. Eu espero não me decepcionar, né? Com essa minha ansiedade, com essa minha grande expectativa. Acho até, tá, com todo respeito aos jogos de ontem e aos outros jogos desta quinta-feira, inclusive com o jogo de terça-feira do Galo, que abriu a rodada. Acho que é o jogo mais esperado para a rodada. E assim... E tem um componente que, na minha opinião, pode ser importante demais para o Flamengo, tá? Porque hoje a diferença ela é de 4 pontos entre Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo com um jogo a menos. Uma vitória hoje do Flamengo, o Flamengo coloca 7 pontos, né? A gente está olhando a tabela do campeonato. Né? Basicamente, né, a gente deixa o Cruzeiro numa situação desconfortável na tabela em termos de título, tá? E aí, no dia 19 de outubro, a gente tem o Flamengo e Palmeiras, uma vitória do Flamengo. Não vou dizer que já bate campeão, que já é para entregar a taça, mas acho que o Flamengo encaminha muito o título de 25, de campeão brasileiro de 25, se vencer hoje a equipe do Cruzeiro e se ganhar do Palmeiras no dia 19. O Flamengo tem 2 jogos em casa contra os seus perseguidores diretos. E eles se enfrentam ainda. E ganhando os 2, mantendo tudo como está hoje. Sim. Né? Se os resultados dos outros jogos forem iguais, né? Ele tem condição de abrir 7 pontos para o Cruzeiro e 5 para o Palmeiras. E se pode abrir 10 para o Cruzeiro porque tem um jogo a menos que o Cruzeiro. É lógico que o campeonato não acaba nesses jogos, mesmo que dê tudo certo para o Flamengo. Sim. Né? E ainda tem um jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Jogo, ainda tem esse jogo. Ainda tem um jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Que obviamente, né? Alguém vai perder pontos. Alguém vai perder pontos. Né? Ou alguém vai perder 2 pontos, ou alguém vai perder 3 pontos. E se você olha para o outro lado, tanto para o Palmeiras daqui a pouco, quanto para o Cruzeiro hoje, é a chance de se aproximar do Flamengo. Exatamente. É a melhor chance do mundo. O melhor momento do Maracanã. É porque você tem um confronto direto. É desconfortável. Mas... Porque aí é o seguinte, depende só de você, né? Não é você ficar esfregando a mão e torcer para alguém ganhar do Flamengo. Ou seja, tomara que alguém tire ponto do Flamengo, não. Hoje o Cruzeiro tem essa possibilidade. Ele, Cruzeiro, diminuir essa distância. Para ser campeão tem que conseguir esse tipo de resultado, né? Ganhar do líder na casa dele. E aliás, a gente tem aqui, eu estava falando, né? Claro que os confrontos diretos serão muito importantes, mas você também não pode deixar ponto nos outros jogos. Eu estava fazendo uma conta aqui rápida de qual foi em qual universo o Flamengo perdeu 7 pontos recentemente. O Flamengo, pra gente chegar nessa conta, tem que voltar no jogo contra o Santos, lá no primeiro turno. Então, assim, se o Flamengo abrir 7 pontos agora, mantendo o ritmo, a média de pontuação que tem, exatamente, não pega mais, cara. É difícil. Mesmo nesse outubro super desafiador que tem, aliás, tanto para Flamengo quanto para Palmeiras, né? O Cruzeiro tem menos jogos. Se a gente olhar, a gente já botou os 3 aqui em outras situações. Esse é o outubro do Flamengo, especificamente, né? São jogos concentrados. O Palmeiras ainda tem um a mais, porque o Palmeiras vai pagar um asterisco na data FIFA contra o Juventude. Aliás, reclamou muito, né? Porque perde muitos jogadores na data FIFA. O Flamengo tem 3, 6, 7 jogos nesse mês. O Palmeiras, 8. E o Cruzeiro tem 5, se não me engano. Então, assim, essa é uma diferença que pesa a favor do Cruzeiro. Sim. Não tem como... Já era uma diferença anterior à eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, porque o Cruzeiro tinha caído cedo na Copa Sul-Americana, né? Enquanto o Flamengo e o Palmeiras seguiam na Copa do Brasil em torneios sul-americanos. E o Flamengo, nesse mês, tem 3 jogos dentro do atual G4. E o Botafogo acabou de chegar lá, né? E além de dar rivalidade toda. Na matemática da tabela, a gente não sabe durante o jogo, mas na matemática da tabela, até um empate hoje para o Cruzeiro não é ruim. Para o Cruzeiro. Porque ele mantém uma distância de 5 pontos e vai jogar menos. Para ver se acontece alguma coisa aí, né? E vai jogar menos. Agora, a derrota, ele pula para 7 pontos e ele tem um jogo a mais que o Flamengo. Então, assim, de repente, isso pesa. Vamos trazer o Rodrigo Rocha para participar com a gente direto de Belo Horizonte, para falar desse desafio do Cruzeiro e do que o Leonardo Jardim tem à disposição. Me chamou a atenção que eu acho que a gente tem uma carinha duplicada no nosso campinho, Rodrigo. Eu vou puxar de novo para você trazer, porque eu achei que o Cruzeiro ia ter aquele time que no tempo que o Aiello guardava a ficha dele, ele fazia até hoje. As súmulas dos jogos. Até hoje. Era conhecido como do 1 ao 11. Isso. Né? Mas ali pelo lado esquerdo tem uma dúvida? Isso, Barreto. Bom dia para você, para os amigos, para todo mundo que acompanha a redação.
Todos achávamos que o Cruzeiro ia com os 11 principais para o jogo, mas ontem a gente teve a confirmação, o Guto Rabelo está acompanhando o Cruzeiro aí no Rio de Janeiro. O Wanderson, que é o titular dessa posição aí, dessa ponta esquerda, sofreu uma lombalgia e por isso está fora do jogo. O Cruzeiro vai ter então 3 desfalques. Esperava-se que só o Fagner seria um desfalque, é quem está na transição, mas o Wanderson apareceu com essa lombalgia e o Jonathan Jesus, que foi titular no sábado contra o Vasco, substituindo o suspenso Djalma, também está fora. Teve um trauma no joelho direito, mas aí é no banco de reservas. Para a posição do Wanderson, o Jardim eu diria que tem 5 opções para jogar, não só 2, como estão aí. A gente escolheu o Matheus Henrique e o Arroio. O Matheus Henrique é o mais provável, é quem eu apostaria, inclusive, que o Jardim vai escolher, até pelo adversário ser o Flamengo, então o Cruzeiro tem um time um pouco mais protegido. Agora, sendo o Matheus Henrique, pode ser que ele seja deslocado para a direita e o Christian vai fazer a esquerda no lugar do Wanderson. Fez isso em alguns dos últimos jogos e está mais habituado com essa função pela esquerda, o Mateuzinho pela direita. Essa seria a principal opção. O Arroio, que a gente viu aí, é um menino que vem entrando bem, reforço essa janela agora, jogador equatoriano, mas ele não jogava desde junho, não fez pré-temporada, então o Jardim, o Cruzeiro tem um cuidado com o Arroio ainda, não sei se é a hora dele começar jogando. Os outros 3 que podem aparecer, o Eduardo também já jogou por ali, está recuperado de lesão que deixou ele fora dos últimos 2 jogos. O Sinisterra também joga nessa função, mas esse é muito improvável. O Sinisterra, ele parou de jogar em março, foi contratado agora pelo Cruzeiro, fez 3 jogos, teve lesão muscular e está voltando nessa partida. Muito improvável que seja titular. E por fim, o Gabigol. Inclusive, o Gabigol era um cara que é reserva desse time, talvez seja o 12º jogador, mas na ausência do Wanderson ele pode aparecer. O Jardim evita usar Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge juntos. Mas nas últimas partidas, contra o Bragantino, por exemplo, ele entrou no segundo tempo e os 3 estiveram juntos em campo. Caso ele apareça, atuando ali pela ponta direita, também o Christian iria para a esquerda. Muitas opções tem o Jardim, mas eu arriscaria que o Matheus Henrique vai ser o titular no lugar do Wanderson. Será que o Leonardo Jardim acredita em destino ou não? Por quê? Eu Ele não é muito acredito. pragmático. Eu não acredito em destino, mas Eu o Gabigol acredito. é predestinado. Ah, Eu acho que a convivência com o Gabigol, talvez, se ele não acreditava antes, não. Porque aquele jogo do primeiro turno, se aquilo não é o destino, gente, além, é claro, da competência, sim. né? Assim, Algum indício tem ali, né? Roteiro melhor é impossível, né? Assim, entra no final do jogo, um jogo que o Cruzeiro martelou e foi fazer o segundo gol no final. Foi melhor que o Flamengo naquele jogo. Sim. Aliás, isso é um ponto que tem que ser citado. No confronto direto entre os 3 primeiros colocados, o Cruzeiro foi melhor que o Flamengo, foi melhor que o Palmeiras. Então, é um jogo bem aberto para mim hoje, mesmo dentro do Maracanã, mesmo considerando o Flamengo raramente joga mal dentro do Maracanã, poucos jogos ruins do Flamengo. É claro que o fato do jogo ter sido no Mineirão também tem um ponto nisso, mas Gabigol dentro do Maracanã, agora, com toda essa estigma aí. Rodrigo, tinha chamado? Não, eu ia só aproveitar, porque o Xará, o Coutinho, destacou o desempenho contra o Flamengo. Desculpa por interromper, amigo. Mas só para lembrar que o desempenho do Cruzeiro contra o G6, de forma geral, né? Contra o Mirassol, ganha uma, empata a outra, ganha o jogo do Botafogo, ganha os 2 do Bahia, ganha do Palmeiras e do Flamengo. O Cruzeiro está muito bem contra esses grandes times do campeonato. Agora, a escalação, assim, a dúvida na escalação, assim, não é um jogador, não são 2 jogadores de lado de campo, por exemplo.